Eu sou o Cadu DC e você está aqui no Escola para Médios. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a identificar aquele companheiro de jornada, aquele irmão dentro da religião que se torna um chato. É aquele que vai soltar uma pérola inconveniente no momento inadequado, dentro de uma conversa séria ou não. Eu vou te ensinar a identificar esse ser. Então, bora lá pro vídeo, depois da vinhetinha. Toda religião tem aquele companheiro que se acha o último biscoito, a última bolacha do pacote. Dentro do catolicismo, nós temos aquele irmão que ele observa tudo. Se você faz uma posição de gesto da cruz errada, se você segura o terço e não conta na medida certa, se você não levanta na hora que o padre pede para levantar, se você não ora da forma correta, ele vai se identificar, ele é aquele irmão que se acha dono da religião. Dentro do catolicismo, você pode identificar esse comportamento na hora que ele interfere na sua prática. E se você falar sobre mediunidade para ele, né, a canalização de espíritos, a incorporação, ações dentro da mediunidade, ele vai determinar que isso é coisa errada, que é coisa do demônio, que você precisa orar mais, pedir a Deus para se afastar dessas entidades demoníacas. Ele vai usar o fator luciferiano, demônios, capeta, para dizer que a mediunidade não é uma coisa certa. Então, esse é um irmão chato dentro do catolicismo. Os evangélicos, propriamente ditos, eles agem de forma que você é um pecador, que você deve agir de acordo com as leis de Deus. Você não pode fazer nada que seja contrária a esse pensamento. Pecar é a palavra que ele mais utiliza. E há verbetes assim como glória a Deus, glória Glória a Deus. a Deus, em que você vai ouvir e vai identificar que esse colega, esse irmão, esse companheiro de jornada é um protestante que está se identificando como tal, e qualquer ato que você fizer dentro ali do meio que ele está situando, que ele vai se sentir mais poderoso, por exemplo, dentro da igreja, se você for visitar uma, ele vai interferir. E se você falar de assuntos sobre mediunidade, assuntos sobre espiritualismo, ele vai cair na fase do medo e vai ter a mesma ideia do católico, que tudo é coisa do demônio, que é coisa do demônio, capiroto, de diabo. A palavra diabo vai estar sempre nos seus lábios, dizendo que você, médium, é um possuído e que está com esses seres pelo corpo. Então, o irmão chato dentro do protestantismo é basicamente aquele que se identifica através de verbetes próprios e que vai dizer que você, médium, é um incorporado do mal. Dentro da linha cristã, mais precisamente na codificação kardeciana, do espiritismo mesmo, o espírita, ele se refere à pessoa sempre dizendo, quando ela tem uns problemas assim existenciais, que tudo é karma e que você deve solucionar a sua vida observando as vidas passadas, observando existências anteriores. E se for um processo assim mais grave, ele vai dizer que você está obsediado. O que é obsediado? É uma obsessão, que há espíritos ali perturbando você, em que você deve procurar ajuda de Cristo, da evangelização. Isso é errado, Cadu? Isso é certo, Cadu? Não tem juízo de valor. Isso é só uma identificação para você saber se o camarada que você está conversando ali, se a pessoa ela está sendo chata ou inconveniente, que às vezes você não está passando por processo nenhum espiritual. São todos processos físicos, biológicos, processos resultados de você mesmo, que não tem nada a ver com a gênese espiritual. Não tem obsessão, não tem processo kármico, é só um problema interno, é um problema único da pessoa e que ela mesma possa resolver. Ela não precisa buscar religião para resolver, ela precisa buscar a luz do entendimento, a iluminação através do conhecimento, da sabedoria. E esse irmão, esse companheiro de jornada, ele vai se identificar com essa indicação: dharma, karma, processos obsessivos, busca pela evangelização. Se ele insistir muito, ele está sendo um chato, né? Dentro de uma religião chamada, dentro de uma doutrina chamada espiritismo. Dentro do islamismo e do judaísmo, né?
São religiões assim pouco praticadas aqui no nosso Brasil, que nós somos, apesar de ser um país laico, né, é predominantemente cristã, mas os islãs, né, e os judeus da comunidade judaica, eles, pela roupa, pelas vestimentas, a gente já consegue identificá-los. Agora, se eles estão sendo chatos dentro do islamismo, é quando aquele companheiro ele fica insistindo para o outro se ele já orou. Você já orou hoje? Já orou hoje? Então ele é o chato dentro do islamismo. Dentro do judaísmo, eles são muito perfeccionistas em relação ao tipo de alimento, né? Ao tipo de ingrediente que você vai usar na comida. Então, por exemplo, você não pode nunca misturar leite com carne. Então, essa mistura incomoda muito, né, ao judeu. Então, são religiões com pouca, né, adeptos aqui no Brasil, mas através da roupa você já consegue identificá-los, e quando eles estão sendo chatos, são através, né, desses indicativos. No budismo, uma religião que eu gosto muito, né, uma religião criada lá pelo... Não foi Buda, não criou nada, né? Depois que ele veio a falecer, que criaram, né, através das suas ideias, né, de sofrimento, criaram lá o budismo, né? Que Buda, né, é um estado da consciência búdico. E o Siddhartha Gautama foi um Buda mais famoso, e que através da sua iluminação, do seu conhecimento, criou-se uma religião, né, o budismo. E para o Buda, né, para os budistas, o apego é uma coisa muito chata, é uma coisa que incomoda eles, e eles se tornam chatos. Quando o budista, né, outra religião que tem poucos adeptos aqui no Brasil, mas os budistas, quando vê você muito tempo no celular, por exemplo, larga esse celular, entra em meditação, conecte-se com as energias superiores, as energias da natureza, do universo, larga essa porcaria de aparelho eletrônico. Aí sim você consegue identificar um budista. Não poderia faltar aqui nossos irmãos da Umbanda, né? Todas as religiões temos ideias fantásticas, dá para poder chegar à iluminação através delas, né? Dá para chegar. O que estraga mesmo são seus adeptos. E quando eles se tornam chatos, né, a gente tem que identificar quem são essas pessoas para a gente não poder se irritar com elas e saber entendê-las. Porque cada um tem um jeito, e na Umbanda não seria diferente. O irmão umbandista, por exemplo, ele fica verificando se a guia no pescoço está colocada certinha. Até mesmo se a oferenda, se você fez uma oferenda a Iemanjá, uma oferenda, se a oferenda do vizinho, né? Se ele está fazendo uma oferenda, se está dentro da linha da Umbanda, se está dentro de um orixá certo, se a conexão é um chato. Ele não deixa que você erre, porque ele é um perfeccionista espiritual. Dentro da Umbanda, dentro da Sagrada, né, você também vai encontrar esse tipo de companheiro. Dentro do hinduísmo, né, uma outra religião que é pouco praticada no Brasil, mas tem curiosidade, né? Se você encontrar um hindu por aí, e se você estiver dentro de um churrasco e ele estiver participando, lá dentro do churrasco ele vai te obrigar a ser vegetariano. Ele não vai querer que você coma carne, que é errado. Ele vai tentar mudar a sua forma de se alimentar, porque a religião dele não permite. Então, se aparecer um hindu te obrigando a não comer carne, se tornar vegetariano, comer folha, flor e raiz, é o irmão dentro do hinduísmo. E para fechar aqui o vídeo, nós temos também o ateu. O ateu também, ele é um chato dentro da não religião, que ele coloca a ciência em cima de tudo, e que não há religião, não há religiosidade, ele não acredita na existência de um ser divino, das divindades, ele não acredita em Deus, ele não acredita que há uma força, e ele vai te convencer nisso através da cientologia, do poder empírico. Ele vai ser o chato ateu, que todo mundo é chato em algum momento, né? Até esse vídeo aqui ninguém pode estar sendo chato, insistindo em uma coisa que de repente você é dentro de uma religião, mas que você não concorda. Se você não concordar, deixa aí nos comentários, deixa o seu dislike também, que será muito bem-vindo, dá engajamento, dislike, para quem não sabe. Se inscreva no canal, muito obrigado por quem ficou até o vídeo, até o final desse vídeo, chegou até aqui aos ateus, né, que não acreditam em nada, em espírito, em mediunidade.
que não existem médios, que não existem nada, que não existem Deus. Ateu e agnóstico são coisas diferentes, mas com pouca semelhança, né? Ateu não acredita em Deus e agnóstico não acredita em Deus, em religião, não acredita em nada. Muito obrigado quem ficou até agora e até o próximo vídeo. Valeu, eu sou o Cadu DC e até lá.